falar um pouco sobre o histórico e evolução da internet, né? A origem da internet foi na empresa Xerox PARC, por volta de 1973 e 1974, com o precursor do pesquisador que tem o sobrenome Metcalfe, que ele fez uma pesquisa no doutorado sobre a AlohaNet e ele percebeu que esses pulsos Aloha, que eram soltados no ar, se ele prendesse dentro de um cabo, ele conseguia criar uma transmissão de dados dentro desse cabo. E foi assim que surgiu a internet. Esse projeto foi patenteado em 1945 com diversos pesquisadores além do Metcalfe, como o David Buggs, o Chunky, o Tracker e o Butler Lampson. E a partir disso, o projeto só foi prosseguindo. Em 1979, o Metcalfe deixou a Xerox, ele abandonou a empresa, mas ele falou para eles, para os polos tecnológicos, que eram a Xerox, a DEC e a Intel, eles lutarem para progredir com essa, para tornar a internet um sistema padrão de conexões. E por conta desses esforços, em 1980 foi lançado o primeiro modelo da internet, que transmitia 10 megabits por segundo. Logo, 2 anos depois, já foi lançado a Ethernet 2, só que a única diferença é que era o cabo utilizado. Antes eles utilizavam o cabo coaxial grosso e eles começaram a utilizar o cabo coaxial fino para fazer as conexões. E por conta dessa insistência, em 1983 foi lançado o IEEE 802.3, que é basicamente a forma como é retratado toda a conexão baseada em Ethernet. Tem o 802.3 e algumas informações na frente para identificar cada um. A evolução dos padrões IE ela vai começar lá no 10.5, que foi lançado junto com a Ethernet em 1980, e ela vai seguindo para o 10.2, tudo, e a principal diferença vai ser a quantidade de dados que eles transmitem e os cabos utilizados. E as distâncias também. E agora eu vou falar um pouco sobre a transição do barramento para as topologias comutadas. Basicamente, antigamente era utilizado muito a topologia de barramento, né? Que basicamente tudo era ligado numa barra central. E aí todos os dados que saíam de um dispositivo, eles passavam para todos os outros. Aí quando foi implementada uma topologia comutada, ela tem um switch, que é o comutador, e aí ele vai mandar o dado a ser transmitido apenas para o local certo. Ele não vai mandar para todos, ele manda apenas para o que tem que receber a informação. Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento técnico do protocolo. O protocolo Ethernet ele é dividido em 6 partes, que começa pelo preâmbulo, que basicamente é a fase que vai mandar um sinal de dados pro protocolo para que ele saber que ele vai começar a receber as informações. Próxima camada é a parte de endereço de destino. Esse campo ele vai basicamente informar para onde que essa informação vai ser enviada. O próximo campo é o endereço de origem, que é da onde essa informação vai sair. A próxima é o tipo/comprimento, que é a camada que vai identificar o tipo de protocolo que estava sendo usado, se era o DP, ARP ou Profinet, ou vai identificar o comprimento dessa informação. A parte de dados é o campo onde vai estar contido os dados, logicamente. E o FSC é basicamente para detectar se está tendo erros em algum quadro e caso esteja correndo erros, ele envia novamente, para que todos os dados cheguem de forma correta. Ainda falando sobre o funcionamento técnico do protocolo, vou falar um pouco sobre o endereçamento MAC, que é basicamente um endereço que todo dispositivo tem, toda conexão que realiza esse endereço MAC meio que vai estar ali nas entrelinhas ali da conexão, né? Algumas falhas dele é que ele é muito fácil de ser falsificado e que em redes muito grandes a movimentação dele fica muito complexa, mexer com ele fica muito difícil. Outra coisa que eu vou explicar é o CSMA/CD, né? Que diferente do CSMA, que é basicamente só uma tecnologia de conexão, esse /CD significa que ele tem um detector de colisões, que antes dele realizar a conexão e durante essa transmissão, ele vai ver se não tem nenhum dado sendo transmitido por aquele caminho, e se tiver, ele vai interromper essa conexão e começar novamente posteriormente. Outra coisa é diferente entre a internet tradicional e a comutada. A tradicional, todos os dispositivos conectados, eles lutavam meio que para conseguir a banda larga, então eles lutavam pela banda larga. E agora na comutada tem um switch que vai fazer essa distribuição. Então caso tenha uma precisando mais, ele vai direcionar mais banda larga para ela, e a que está precisando menos, ele vai direcionar menos. Agora eu vou falar um pouco sobre os padrões do IEEE 802.3, né? Eu vou utilizar uma tabela como base que vai ser a velocidade e o meio físico e o alcance deles. Tudo começou com
o 10 base 5, que transmitia 10 megabits por segundo, era cabo coaxial grosso, tinha distância de 500 metros. Logo em seguida veio o 10 base 2, que tem uma transmissão de 10 megabits por segundo, usava cabo coaxial fino e tinha um alcance de 185 metros. Aí lançou o 10 base T, que ainda assim transmitia 10 megabits por segundo, só que era um cabo de cobre de par trançado, e o alcance dele diminuiu consideravelmente, agora é só 100 metros. Aí lançou o 100 base TX, que ele transmitia 100 megabits por segundo, utilizava cabo de cobre de par trançado Cat5 e o alcance continuava 100 metros. Logo em seguida lançou o 1000 base T, que foi o primeiro cabo a conseguir transmitir 1 gigabits por segundo. E ele utilizava cabo de cobre par trançado Cat5 e Cat6 e tinha um alcance de 100 metros ainda. Logo em seguida o 10G base T. Como o nome diz, transmite 10 gigabits por segundo, utilizava o cabo de par trançado somente o Cat6. Tinha um alcance de 100 metros. É o Cat6A, né? E por último que eu vou citar aqui é o 10G base SR10, que transmitia 100 gigabits por segundo, utilizava cabo de fibra ótica, que é o cabo mais atual que tem hoje em dia, e aí o alcance dele vai variar da tecnologia. Se for OA3 é 100 metros e se for OA4 é 150 metros. Vou falar um pouco agora sobre os desafios atuais e as tecnologias relacionadas, né? Um desafio muito atual é que as redes muito extensas, a escalabilidade delas é muito complicada, porque como é uma rede muito grande, tem muitos dispositivos ligados, para expandir ela precisa de muito cuidado e dá muito trabalho para a equipe responsável por essa expansão, já que vai estar mexendo com toda a rede. Outra coisa é a internet em redes de data center, que atualmente ela possui uma tecnologia que se chama ROCE, que vai permitir o uso da RDMA nas redes de internet. O que é essa RDMA? Ela é uma tecnologia que faz com que o dispositivo se conecte diretamente com os dados sem precisar passar pelo sistema operacional ali. Então ela vai facilitar essa conexão. Outra tecnologia é o DCB, né? Que ela vai permitir transformar redes LAN e SAN em como se fosse uma rede só. Então a rede de dados, a rede de transmissão vai se tornar uma só. E aí vai simplificar a infraestrutura das redes. Outra coisa é a segurança em redes Ethernet, que toda rede tem vulnerabilidade. Um dos ataques mais comuns é o ARP Spoofing, que é um ataque quando o invasor tem acesso à rede, ele vai escanear a rede, ver os IPs lá e vai falsificar as respostas para o roteador e para onde os dados estão sendo buscados, para ele se conectar ao dispositivo dele e não um entre o outro. E com isso ele vai roubando os dados, né? Outra é o MAC Spoofing, que vai substituir uma entrada na tabela CAN, que é a tabela que tem as portas do switch e os endereços MAC mais comum. Vai substituir esse endereço MAC e vai alterar a porta que ele se conecta. Ela vai pegar esse mesmo endereço MAC que estava numa porta e vai conectar em outra, que geralmente é a porta que o invasor vai estar conectado. E aí com isso o switch vai apagar aquela porta antiga e vai tornar essa como verdadeira. Então ele vai ter acesso aos dados que estão sendo transmitidos. E agora eu vou falar um pouco sobre as tecnologias de integração da internet com outras camadas. Uma das tecnologias é a VLAN, que vai permitir que a rede internet seja fragmentada em diversas redes independentes, né? Vai melhorar a segurança e a organização da rede. A outra é a MPLS, que vai criar uns caminhos fixos por onde os frames vão ser transmitidos. E além disso, ela vai permitir a integração com VPNs. Agora eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso que eu selecionei, né? Eu selecionei da empresa Bosch, que é uma empresa lá da Alemanha de produção automotiva, basicamente. Eles estavam com um problema que a rede deles estava muito devagar, porque eram muitas redes separadas. Então, os problemas que eu identifiquei analisando esse desafio deles é que a manutenção e a avaliação era muito demorada, faltava uma conexão muito confiável, né, para eles poderem fazer uma automação mais avançada da empresa. Eles não tinham um sistema de segurança sobre a rede deles e eles tinham muita dificuldade para fazer integração com dispositivos de outros clientes, entendeu? De outros fabricantes. Aí, para isso, a gente aplicou algumas soluções, que foram implementar um protocolo padrão para todos os sensores, atuadores e controladores, lá todos os dispositivos agora têm um protocolo padrão. A gente criou uma rede 5G privada para que tenha uma conexão sem fio muito rápida entre os dispositivos. E para a segurança a gente implementou
VLANs, uma autenticação robusta e criptografia para proteger a rede e os dados da indústria, tornando ali um ambiente muito mais seguro para a transmissão dos dados. E com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado.